Em meio a uma escalada preocupante nos casos de dengue registrados em 2023, o Sistema Único de Saúde, o SUS, está investindo em medidas preventivas como a inclusão gratuita da vacina Qdenga, anteriormente disponível apenas na rede privada. Com um aumento alarmante de 15,8% nos casos da doença, o país enfrenta desafios significativos na contenção da disseminação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Através de uma parceria público-privada, é possível superar a escassez, conforme destacado por Rosane Hort, diretora executiva da Saúde Livre Vacinas e conselheira da ABCVac. Perfeito, Herbert. Eu te agradeço a oportunidade, o espaço aqui da Amplitude para a gente poder estar trazendo essas informações para a população. A Saúde Livre é uma rede de clínicas de vacinação, já atuamos no setor de clínicas de vacinação há mais de 12 anos e hoje estamos nas 5 regiões do Brasil, através de clínicas franqueadas. Então, a gente já vem com uma bagagem e com um acompanhamento dessa vacinação na rede particular no Brasil de um longo tempo, né? Lá em 2009, que começou-se a falar mais sobre a vacinação contra a gripe, por conta do aumento do número de casos. E tem sido assim, né? Como agora nós estamos vivendo essa situação com a dengue, já passamos por situações parecidas com febre amarela, com meningite, então a gente precisa administrar, né, e informar a população para que todos possam se prevenir, também para que não haja um pânico, porque a situação exige planejamento, né, e controle, e não pânico. E então a Rede Saúde Livre atua dessa forma, é uma rede de clínicas de vacinação que está em todo o país, trabalhando sempre com vacinas de excelente qualidade, procurando a prevenção de todas as doenças que podem ser imunopreveníveis. E a ABCVac é a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação. Então, a ABCVac é uma entidade que agrega toda a rede particular de vacinação do Brasil. Então, nós temos, através desses colegas, a gente consegue trocar informações e manter um contato até maior do que a gente já tem dentro da Rede Saúde Livre a nível nacional. Sempre mantendo a ética, né? Sempre procurando agir para que a qualidade dos serviços de vacinação seja garantida à população. E nós tivemos um aumento de cerca de quase 16% dos casos da dengue em nosso país. Como vocês, juntamente com o governo federal, através do SUS, estão aí vendo as medidas, né, para combater essa doença? Desse público de 4 a 60 anos, os que têm mais complicações pela infecção são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, o Ministério da Saúde do Brasil seguiu a normatização da OMS, que é vacinar prioritariamente esse grupo. Por isso, no SUS, o Sistema Único de Saúde, nós teremos as doses, né, que foram disponibilizadas sendo aplicadas nesse público. Então, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E aí, na rede particular de vacinação, a gente orienta, né, que quem puder e esteja contemplado pela indicação dessa vacina, né, que tenha entre 4 e 60 anos de idade, especialmente quem tem alguma comorbidade, né, alguma outra doença, que se vacine, porque as doenças virais, elas desestabilizam outras doenças. Muitas vezes um hipertenso, um diabético, ele está controlado com a medicação
E à medida que ele tem uma infecção viral, como uma influenza, como uma dengue, como foi o Covid, né? A gente viu o número de agravamento e até mortes que isso causou. Então, a gente recomenda que quem puder ter acesso, que se vacine. E existe na questão desses grupos prioritários aí, né, algumas faixas etárias, e em relação a critérios, como que funcionará no caso da rede pública? Tem alguns critérios pré-estabelecidos para essa seleção desses grupos prioritários? O Ministério da Saúde, eles têm uma câmara técnica do qual especialistas, inclusive da Sociedade Brasileira de Imunizações, especialistas em vacinação fazem parte. Como que foi definido? Como é um número pequeno de doses, né, dos aproximadamente 220 milhões de pessoas no Brasil, 3 milhões de pessoas serão contempladas. Então, como que foi essa escolha? Através das estatísticas, né? Foram avaliados as regiões dos municípios que têm maior número de casos de agravamento da doença e também que agora, no final do ano de 2023, teve maior prevalência desse tipo 2 da dengue, que é o tipo que está causando os casos mais graves. Então, por exemplo, Mato Grosso não foi contemplado, né? Mato Grosso não vai ter a dengue na rede pública, porque o Estado não se encaixou nesses critérios. Sempre a cidade tem que ser uma cidade polo, referência em saúde na região de no mínimo 100 mil habitantes e ainda que tenha registrado um grande número de casos de dengue agora no final de 2023 e ainda especialmente do tipo 2. E essa vacina disponibilizada atualmente é a Qdenga. Como que ela funciona na prática? Como que ela vai estar? No caso, são 2 doses, né? Então o governo federal adquiriu aí 6 milhões para aplicar em 3 milhões de pessoas. Como que é a funcionalidade desta vacina? A Qdenga, ela é indicada para todas as pessoas de 4 a 60 anos, independente se já tiveram ou não dengue. Então, é muito fácil a aplicação, muito tranquilo, né, para eleger essa população que pode receber a vacina. E ainda, ela tem uma eficácia grande, ela tem mais de 80% de eficácia na prevenção da dengue e naquelas, em torno de 15% das pessoas que venham, apesar da vacina, contrair a doença, lembrando que nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Sempre a gente tem um pequeno risco de contrair a doença, mesmo com a vacina. Entretanto, se estivermos vacinados, o nosso sistema imunológico já vai estar preparado com defesas para que aquela doença seja curada. Então, nós temos aí a Qdenga com uma eficácia de em torno de 85% na prevenção e mais de 90% de eficácia para aqueles pacientes que têm a doença, apesar de ser vacinado, mas que não vão agravar, que não vai ter ou uma internação com necessidade de cuidados intensivos. Eu acho importante a gente falar que o assunto do momento é a dengue, né? É o que está na mídia, é o que a gente realmente está se preocupando no momento, que está sendo amplamente divulgado. Entretanto, nós ainda estamos com um problema grave com relação à cobertura vacinal das outras doenças. Agora tem se falado também bastante na volta do sarampo. Estamos aí às vésperas de uma campanha de vacinação contra a influenza que começa em março. Então é importante que a população entenda
a importância de manter todas as vacinas atualizadas, independente se a pessoa faz a vacinação no posto de saúde, na rede pública, ou em clínica particular, ou nas duas, né? Tem muita gente que faz algumas vacinas na rede pública e complementa nas clínicas particulares. Então, o importante é que as pessoas mantenham as carteiras de vacinação com todas as vacinas